Vamos falar agora sobre distribuição das refeições ao longo do dia. Será que existe alguma sugestão mais interessante com relação ao número de refeições? Uma refeição, duas, quatro, seis, 10? E realmente nós temos sim um parâmetro. Dentro desse parâmetro, nós podemos ir ajustando de acordo com a individualidade de cada um. Esse parâmetro vem da onde? Massa muscular. Os nossos músculos, pessoal, que isso aqui, na verdade, o músculo é até mesmo um órgão endócrino, não é apenas algo relacionado à estética, nós precisamos ter uma visão mais relacionada à massa muscular com saúde, muito além da questão estética, que é o que as pessoas acabam tendo como uma visão. Você, durante a vida adulta, adquirir massa muscular, você está adquirindo também uma poupança para, durante o processo de envelhecimento, você manter-se ativo até os últimos dias da sua vida, por mais longeva que ela seja. Então, não vê mais a massa muscular apenas como uma questão estética, e sim relacionada à saúde. E para manutenção e até mesmo um ganho de massa muscular, nós precisamos de uma determinada distribuição de refeições ao longo do dia. Então, essa é a grande questão quanto à distribuição que nós precisamos respeitar. Ingestão de proteínas com relação à sua distribuição ao longo do dia para estimularmos a síntese proteica. Como o músculo no nosso corpo, ele não é a prioridade, e sim a nossa prioridade é nos mantermos vivos, qualquer momento de catabolismo, ou seja, uma restrição alimentar, você ter algum quadro patológico, alguma coisa que traga um estresse físico para você, o seu corpo utiliza esse músculo como fonte de energia. Então é muito fácil você consumir massa muscular como fonte energética. Se você for buscar algum atleta de fisiculturismo que no meio da carreira teve uma lesão ou alguma situação que o fez parar de treinar, ele podia ter 150 quilos. Se ele ficar um longo período sem o estímulo, sem o treino, a sua massa muscular é totalmente consumida como fonte energética. Então, o músculo é difícil para ser adquirido e muito fácil para ser eliminado. Diferente da gordura, né? Olha só que problema, né? Porque gordura é uma reserva energética. Então, a gordura pode nos auxiliar a nos mantermos vivos em momentos de restrição. Por isso que é mais difícil eliminar gordura corporal do que ganhar massa muscular, por exemplo. Você precisa estar em um estado muito mais anabólico do que catabólico para sintetizar, ter uma síntese proteica positiva e, consequentemente, ganhar massa muscular. Falando aqui de distribuição, portanto, de 4 a 7 refeições por dia acaba sendo um grande parâmetro. 4 refeições é o número mínimo pelo qual nós devemos ter ingestão de proteínas na nossa alimentação. Por exemplo, aí, claro, entra a individualidade de acordo com a rotina pessoal de cada um. Se respeitássemos o nosso ciclo circadiano ao ponto de acordar por volta das 6 da manhã e dormir por volta de 8, 9 horas da noite, assim como sempre foi, até a descoberta, a invenção da eletricidade, né? Basicamente era assim, as pessoas dormiam cedo e acordavam cedo. Então, claro, nós teríamos aqui uma condição de acordou, café da manhã, uma refeição no meio da manhã, almoço, meio da tarde, final da tarde e jantar, e às vezes dependendo até uma ceia, mas aí nesse caso nem faria tanto sentido assim. 6 refeições muito mais bem distribuídas. Existe muita discussão entre profissionais com relação à necessidade desse fracionamento alimentar. Cada um tem uma opinião. Agora, ciência não exige, não admite opinião. Então, falando de estimular a nossa síntese proteica de uma maneira adequada, seja um emagrecimento, seja quando o objetivo é ganho de massa muscular, seja qualquer outro objetivo, nós precisamos ter esse estímulo em pelo menos 4 refeições do nosso dia. Então, se você se sente confortável realizando 2 refeições por dia, ok, então esse é um ponto. Agora, se você está confortável, mas deseja melhorar a sua massa muscular, o que é extremamente comum e em algum momento da vida vai ser extremamente fundamental, você vai precisar fazer, primeiro, passar de 2 para 3, depois de 3 para 4 refeições pelo menos. Então nós precisamos sim desse fracionamento. E, portanto, essa presença de alimentos fonte de proteínas deve acontecer em 4 refeições. Já os alimentos fonte de carboidratos, como eu já ensinei vocês, é a parte mais complicada de estarmos aqui colocando regras, porque a quantidade
verdade vai depender do gasto de energia de cada dia, vai variando de acordo com as suas atividades diárias. Então vamos pensar lá naquela pessoa que eu comentei que acorda cedo e dorme cedo. Ela realiza o seu exercício físico no período da manhã. Então é ali no período da manhã que ela vai comer um pouco mais de alimentos fontes de carboidratos do que no período da tarde. Por exemplo, vamos imaginar que ela trabalhe sentada. Então, de acordo com o horário do dia que nós fazemos mais exercício, nós vamos comer um pouco mais de alimentos energéticos. Vou diminuir o meu gasto energético, coma um pouco menos. Aquela pergunta para o tempo todo estarmos nos fazendo. O que você vai fazer nas próximas 3 horas, nas próximas 6 horas? Ah, vou ficar sentado. Então, você não precisa comer tanto assim, no sentido de energia. Ah, eu vou ter uma vida bem corrida, eu limpo a casa de manhã, à tarde eu vou para academia. Então você precisa de uma ingestão de alimentos fonte de carboidratos mais elevada. Agora, com relação a proteínas, constante ao longo do dia. E dessa distribuição de refeições ao longo do dia, temos a ingestão de gorduras, deve ficar entre 20 a 30% do total da sua alimentação e acaba sendo muito fácil de estarmos adequando isso quando fazemos boas escolhas alimentares com relação a proteínas e com relação a carboidratos. Algumas refeições do nosso dia são colocadas como prioridades, né? Uma delas é o próprio café da manhã. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Eu não gosto primeiro que eu já não gosto dessas nomenclaturas de café da manhã de jejum, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Eu sempre trabalho de uma maneira seguinte: refeição número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, etc. Porque eu considero todas igualmente importantes. O café da manhã tem a sua importância sim, como vocês já aprenderam, é o momento do dia quando estamos com o estado hormonal adequado, é o momento que nós temos maior aptidão para estarmos consumindo e metabolizando a nossa refeição. Nosso corpo está totalmente preparado para estar ingerindo esse café da manhã com qualidade. Ao passo que, antes de dormir, como vocês já aprenderam, nosso corpo já está em um estado hormonal mais apto para dormir do que para ficar metabolizando um prato de lasanha pesado que você às vezes come aí logo antes de ir para a cama. Então nós temos essa questão básica do nosso organismo, no sentido do nosso ciclo circadiano. Então isso, de novo, não sou eu que estou dizendo, isso aí vai brigar com Deus, porque não tem nada a ver com isso, isso é apenas replicando o que realmente acontece com o nosso organismo.